A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o irmão Alain, glória a Deus. Estava aqui ouvindo o louvor do Marcos Antônio, que tem sido uma bênção esse homem, né, nos louvores, tem falado com muitas pessoas no seu coração. E estava aqui no monte, meditando, e tem muitas coisas que um louvor ele fala com a gente. E eu estava aqui olhando a natureza, o mar. Tudo que Deus faz é perfeito, meus irmãos. O homem ele quer ser muito sábio, quer ser até mais do que Deus, muitas das vezes querendo desvendar aquilo que o Senhor fez perfeito. E eu parando aqui para pensar, olhando aqui as aves voando, as plantas, a natureza, o mar. E me veio uma passagem a qual o Senhor ele tem falado ao meu coração. Uma passagem a qual muitas pessoas não têm pregado dentro das congregações, das igrejas. Porque praca de igreja não vai salvar ninguém, meu irmão. O que vai salvar é uma intimidade que você tem com Deus, com o Espírito Santo. E se eu e você verdadeiramente ter esses dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o entendimento e de toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo, eu acredito que aí você vai ser salvo. Porque a salvação ela é um dom de Deus. A salvação só quem sabe é Deus. A palavra de Deus diz que não é pelas obras, né? A obra sem fé ela é morta. E a fé tem que ter obra. E muitas das vezes a gente faz algo para Deus e muitas das vezes a gente quer soltar fogo, se gloriar. E o Senhor me mostrou algo aqui na palavra interessante, que vai falar de duas pessoas em situações diferentes. Em situações diferentes, meus irmãos. E eu comecei a analisar o que vai levar eu e você ao inferno e o que vai levar eu e você ao céu. A palavra do Senhor, ela se encontra em Lucas, capítulo 16 e versículo 19. E o título dessa passagem é a parábola do rico e Lázaro. A palavra do Senhor, ela vai falar de duas pessoas, porque muitos teologia vai falar que isso aqui é uma ilustração, e eu digo para você que isso aqui é um fato real, a qual Jesus presenciou e pregou. Porque o Jesus que eu sirvo, ele fala que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele fala antes que Abraão existisse, eu sou. A teologia muitas das vezes está distorcendo o evangelho de Cristo ao ponto de fazer você duvidar daquilo que Jesus pregou. Então essa palavra ela veio para mim, eu ouvindo esse louvor lindo de Marcos Antônio, de Rico e Lázaro. Eu estarei lendo para que vocês venham entender. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada, esplendidamente, né? E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que havia cheio de chaga, ou jazia cheio de chaga, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambia-lhes as chagas. Aleluia. Você vai ver que a palavra está falando de um homem rico, que tinha tudo ao seu favor, que tinha riqueza, que tinha funcionário, que ele queria, os funcionários faziam, se vestia nas vestes mais elegantes daquela época, ao ponto dele comer e as migalhas que caíam os cães comia. E Lázaro era um homem que conhecia os mandamentos do Senhor, mas era um homem pobre, era um homem a qual ele não tinha recurso, e ainda por cima tinha uma enfermidade a qual estava lhe matando, lhe destruindo, chagas.
E você começa a entender que o que leva eu e você para o inferno é as nossas atitudes. O problema não está no dinheiro. O problema está em como você administra ele, como você vive com ele. Se aquele homem rico, ele usasse de misericórdia e ajudar Lázaro que estava enfermo, aonde os cães vinham e lambiam a sua enfermidade, meus irmãos. Olha que tenebroso. E aquele homem passava todos os dias e via aquele homem pedindo esmola. E o seu coração era duro em ponto de não ajudar. Aleluia, glória a Deus. Quantos pastores, quantos políticos vê homens na rua, moradores de rua, debaixo de uma ponte, passando necessidade e não fazem nada. Glória a Deus. E ali você começa a entender que o que levou aquele homem rico ao inferno foi as suas atitudes e a falta de amor. Tem muita gente dizendo que ama o seu próximo, mas não tem atitude de fazer nada. Tem muita gente abrindo a boca dizendo que ama só os seus filhos, sua família, e a do seu próximo. Porque a Bíblia fala que amar os seus, que galardão tereis? Porque é seu. Jesus fala de um amor ao seu próximo. Aquele que ama seu irmão, dá a vida por ele. Chorasse com o que chora e se alegrasse com o que se alegra. E aquele homem rico, todos os dias, ele tinha tudo. Ele comia o que queria. E Lázaro vivia à porta daquele rico. E aquele rico não fazia nada. Mas Lázaro, creio eu que ele vivia os mandamentos porque ele foi salvo. Creio eu que ele conhecia as coisas de Deus. Era um homem correto, só era pobre. Aleluia. Ele desejava se alimentar, meus irmãos, com a migalha que caía da mesa. A situação de Lázaro era tão precária que os cães vinham e lambiam suas feridas. Aleluia. E aquele homem rico não agiu de misericórdia. Quantas pessoas estão agindo sem misericórdia? Aleluia. E vão para o inferno porque não querem mais ajudar o teu próximo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Santo do Senhor. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Aleluia. E erguendo os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio, e clamou, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha para você ver. O homem rico foi para o inferno e lá viveu um tormento, estava sendo atormentado, um fogo que não apaga. O homem rico pediu misericórdia para Abraão, aonde ele não teve misericórdia quando era vivo. Por isso que eu e você tem que se arrepender com vida, porque quando morre se faz o juízo. Não tem essa de você morrer e vai para o céu em pecado. O céu não entra em pecado ninguém, porque o céu é lugar de santidade. Aleluia. Tem muita gente dizendo que esse povo está indo para o céu e eu digo que não vai. Porque existe uma limpeza. Aleluia. E o céu não é bagunça, meus irmãos, para ir de qualquer jeito não. E manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua. Quem é ele para mandar Lázaro? Quem é ele? Você vê que ele lá no inferno, ele ainda tinha suas atitudes erradas. Ele estava acostumado a mandar nas pessoas e as pessoas fazer o que ele queria. Ele disse: manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e refresque a minha língua. Aleluia. Acabar as pessoas pensam que não existe um inferno. Se você vê o Novo Testamento, fala mais do inferno do que do céu. E as pessoas pensam que o inferno não existe. E ele existe, meus irmãos. E todo aquele que morre em pecado, que não quer nada com Deus e que não confessa que Jesus veio, aleluia, em carne, esse vai para o inferno.
porque estou atormentado nesta chama. Tem fogo ou não tem? Tem. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderá, nem tampouco os de lá passar para cá. Você vê que há um grande abismo, meus irmãos. E muitos pensam que se morrer, vai reencarnar num cachorro, num animal, em outra pessoa. Isso é mentira de Satanás, morreu se faz o juízo. Agora os demônios, eles se transfiguram em pessoas que já morreu e entram em sonhos e se apresenta como aquela pessoa, para enganar as pessoas, para as pessoas acreditar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Morreu se faz o juízo. E disse ele, rogaste, pois, o Pai, que mandasse a casa de meu pai. Você vê que o homem rico, ele se preocupa com a sua família. Hoje são assim. Muitas pessoas se preocupam com a sua família, mas não se preocupam com a família do próximo. Aleluia. E pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Você vê que ele se preocupou com seus irmãos, para que ele não fosse para o inferno, porque o lugar lá era tenebroso. Aleluia. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia? Ele fez uma pergunta para Abraão, ele disse, se alguém dos mortos fosse lá ter com ele, conversar com eles, será que ele se arrependeria? Porém Abraão disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Ele fala em ressuscitar, ele não fala em reencarnar. Ele faz uma comparação. Se alguém dos mortos ressuscitasse, ainda não acreditaria. Porque vocês têm Abraão, tem Moisés. Você vê que foi um fato real. Ele fala que Moisés, você tem Moisés. Quer dizer que Moisés naquela época estava pregando o evangelho. É por isso que eu digo que o Lázaro, ele conhecia a lei e os mandamentos. Porque se naquela época, aqui a Bíblia fala que tem Moisés e os profetas, quer dizer que tinha Moisés e tinha mais profeta que pregavam o evangelho naquela época. Glória a Deus, aleluia. Aí essa teologia barata do homem, que muitos pastores estão fazendo teologia, quer distorcer a verdade. Glória a Deus. Então isso aqui é um fato real. Aqui é um fato real. Aqui é um ensinamento que ele está dando de algo que já aconteceu. Eu peço que os irmãos meditem nessa palavra. Mude as suas atitudes e tenha mais amor ao seu próximo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.